Este é o programa Esperança Viva, apresentando a palavra de Deus que é viva e eficaz. Ouça agora a mensagem da palavra de Deus com o pastor Newton Lima. Olá, querido ouvinte, que bom falar contigo neste momento. O título da mensagem de hoje é Fé, Arrependimento e Confissão. Na palestra de hoje, queremos abordar sobre a resposta positiva que podemos dar a Deus. Iniciamos com a leitura do texto de Hebreus 11, versículo 6, que diz: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O primeiro ingrediente da resposta humana é a fé. O próprio capítulo 11 da carta aos Hebreus, nos primeiros versículos, provê alguns conceitos do que possa ser a fé. Todavia, não estamos interessados tanto em definições quanto em compreender como é que a fé atua. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, assim se expressou: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, versículo 8. Ligando esta declaração com Gálatas 5, versículo 22, onde a fé é incluída como fruto do Espírito, compreendemos claramente que o homem não pode de si mesmo crer e confiar em Deus. A salvação da humanidade é um ato da graça divina. Deus tomou todas as providências para assegurar aos seres humanos a certeza da salvação. Cabe ao homem aceitá-la ou rejeitá-la. Porém, embora Deus não force as decisões dos seus filhos, o Espírito Santo atua no coração dos homens, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8. Muitas vezes, os homens ficam convencidos da sua condição pecaminosa e, para aceitar a salvação, necessitam de fé para crer e confiar em Deus. A única coisa que o homem precisa é a fé, e a fé não vem de si mesmo, é dom de Deus. O Espírito Santo concede o dom da fé para todos aqueles que desejam crer e aceitar o plano da redenção. O mérito não está no homem. O homem não é salvo pela fé. A graça de Deus é que salva a humanidade. A fé é o elemento que habilita o homem a receber em sua vida os benefícios da salvação. O segundo elemento da resposta é o arrependimento. Paulo escreveu acerca do arrependimento. Diz ele: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. 2 Coríntios 7, versículo 10. Há uma diferença clara e básica entre a tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. E essa diferença é que uma opera a salvação e a outra opera a morte. A tristeza, salvação, arrependimento não envolve apenas mudança sentimental, é mais amplo, mais profundo. Segundo Deus, não é apenas que opera arrependimento para um sentimento. O verdadeiro arrependimento genuíno envolve mudança de rumo, mudança na direção que se está seguindo. Veja a diferença. Você faz alguma coisa errada. Alguém lhe diz que você errou. Você fica triste por ter errado e muda de atitude. E isto faz a diferença. A tristeza, segundo Deus, faz com que você não só fique triste pelos seus erros, mas faz com que você mude de rumo, fazendo com que você se coloque num caminho em que não vai mais errar. Há dois exemplos na Bíblia que ilustram bem este fato. São os exemplos de Pedro e Judas. Os dois eram discípulos de Jesus. Judas traiu o mestre. Mateus registra a reação de Judas em face ao seu erro. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Mateus 27, versículos 3 a 5. O que Judas experimentou? Foi o verdadeiro arrependimento? Não, Judas sentiu remorso pelo que havia feito, mas não estava arrependido. A tristeza que ele sentiu foi para a morte. Judas sentia remorso pelos resultados de suas ações.
e como foi o arrependimento de Pedro. Vejamos o que a Bíblia nos diz. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus 26, versículos 74 e 75. O choro de amargura de Pedro não revelava apenas tristeza pelo que havia feito. Seu amargurado pranto era o desabafo e o reconhecimento de que havia pecado e necessitava mudar o rumo de sua vida. Jesus viu sinceridade em seu amigo Pedro. Deixou um recado especial para ele, transmitido pelo anjo às mulheres que foram ao sepulcro. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Marcos 16, versículo 7. De um homem impulsivo e inconstante, Pedro tornou-se um pregador corajoso e destemido. Experimentara o verdadeiro arrependimento. Ocorrera uma mudança no rumo de sua vida. A confissão é o terceiro passo. Quando o indivíduo vê quão errado, quão distante está de realizar a vontade de Deus e decide viver segundo o plano divino, ele confessa a Deus todos os seus pecados e falhas. Se confessarmos nossos pecados, esta é a condição para recebermos o perdão de Deus. A confissão envolve o relacionamento com Deus e com o próximo. Devemos confessar nossas culpas e pecados a Deus, contra quem pecamos, e o próximo que ofendemos, ou contra quem erramos. Assim procedendo, rogamos a bênção do perdão de Deus, e a promessa é dada. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que o Senhor nos ilumine para que nossa compreensão se abra e possamos exercer a fé, experimentar o verdadeiro arrependimento e confessar nossas culpas a Deus e esperar na doce certeza de seu perdão. Amigo querido, se você for a Jesus agora, Ele nunca deixará você. E estando em Jesus, você será leal, fiel e viverá dia a dia, sonhando com o céu. Saiba que mesmo que todos o abandonarem, Jesus nunca o deixará. Coloque hoje a sua vida nas mãos de Deus. Decida se colocar diante dele e a cada dia buscar a sua presença e viver ao lado de Cristo. Se este é o seu desejo, ore comigo agora. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por tua bondade e por teu amor. Nos ajude a cada dia a termos um coração entregue a ti, reconhecermos o nosso pecado, colocarmos a nossa vida diante do Senhor, nos arrependermos, confessarmos o nosso pecado e abandoná-lo. Guia-nos, ó Pai, abençoe este ouvinte. Oramos no nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Esperança Viva é um programa do canal O Bom da Bíblia no YouTube. Acesse youtube.com/C/O Bom da Bíblia. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quer aprender mais da Palavra de Deus? Acesse o nosso site obomdabiblia.com.br e faça um curso bíblico grátis.